Em 1956, os Jogos Olímpicos, pela primeira vez, iam além das fronteiras da Europa. Seriam disputados na longínqua Austrália, mais precisamente na cidade de Melbourne. Os 16º Jogos Olímpicos tiveram como palco principal o Melbourne Olympic Park, onde decorreram a esmagadora maioria das provas, sendo uma delas o futebol. O fato de terem decorrido num local tão distante fez com que a esmagadora maioria das delegações tivesse enfrentado um duro desafio financeiro a enviar seus atletas à grande ilha do Pacífico. Ocorria ainda naquela época diversos conflitos militares e políticos, como a Revolução Húngara, conflitos armados no Egito, envolvimento britânico e francês no Canal de Suez e a oposição da China à independência de Taiwan. A novidade nesse torneio, que pela primeira vez uma campanha de qualificação foi organizada para classificar 16 equipes, mas eventualmente pelos fatos descritos 5 seleções, Hungria, Egito, Vietnã do Sul, China e Turquia, se retiraram, deixando apenas 11 equipes para disputar a competição. Para Melbourne, então, viajaram 5 seleções europeias, União Soviética, Iugoslávia, Bulgária e os combinados da Grã-Bretanha e da Alemanha unificada, além de Tailândia, Índia, Indonésia, Japão, Estados Unidos e a anfitriã Austrália. E como já foi possível observar, da América do Sul, nenhuma única seleção se aventurou a fazer a viagem até a terra dos cangurus. Uma primeira rodada que teria então 8 partidas, com as desistências apenas 3 ocorreram: União Soviética contra a Alemanha, Grã-Bretanha contra a Tailândia e Austrália contra o Japão. O confronto Iugoslávia-Estados Unidos foi transferido para a segunda rodada, já sendo as quartas de final. Em 24 de novembro, orientado pela lenda tática Sepp Herberger, que em 1954 havia conduzido os alemães ocidentais à épica conquista do mundo, a seleção alemã abriu o primeiro confronto do torneio com os soviéticos. Num jogo disputado às 4h30 da tarde, debaixo de um calor sufocante, tipicamente australiano, o soviético Anatoly Isaev abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Já na segunda parte, e muito perto do fim, os homens do leste carimbaram o ingresso nas quartas de final, quando a passagem do minuto 86, Eduard Streltsov fez o segundo tento de sua seleção. Porém, a boa performance dos germânicos seria premiada com um gol aos 89 minutos em cima do apito final, finalizando o confronto em 2-1. Um triunfo de uma União Soviética que era uma incógnita para o mundo ocidental. Em 26 de novembro, perante um pouco mais de 3.500 pessoas, a experiente Grã-Bretanha massacrava a pra lá de modesta Tailândia por incríveis 9-0. Um dia mais tarde, foi a vez da seleção da casa fazer não só a sua estreia em torneios olímpicos, mas também num grande evento futebolístico internacional. A Austrália vencia o Japão por 2-0. No dia 28 de novembro tinham início as quartas de final. Aproximadamente 5.300 espectadores testemunharam a segunda maior goleada do torneio. A favorita, Iugoslávia, massacrava os Estados Unidos da América por concludentes 9-1. Com destaque para Todor Vasilinovic e Muhamed Muriqi, que marcaram 3 gols cada. E no dia 29, os soviéticos enfrentaram a Indonésia, que foi para o jogo com uma enorme retranca, metendo praticamente 10 jogadores na grande área e um atacante no campo adversário. A manobra funcionou, porque eles jogaram os favoritos para um empate sem gols. Entretanto, no dia 1º de dezembro, apenas 2 dias depois, a União Soviética era obrigada a um jogo extra diante dos indonésios. Alertados para a surpresa oriental, os soviéticos, mesmo sem encantar, golearam os indonésios por claros 4-0, com destaque a Sergei Salnikov, que marcou 2 gols. Um dia antes, no dia 30, surpreendente foi também a vitória da Bulgária sobre a Grã-Bretanha. E logo por números, a que os súditos de Sua Majestade estavam poucos habituados. Com 3 gols de Dimitar Milanov, os búlgaros marcaram no total 6-1, confirmando assim a superioridade dos países do leste europeu na competição. Em 1º de dezembro, os anfitriões enfrentariam a Índia, mas às vésperas do confronto um episódio curioso ocorreu.
Os indianos queriam jogar descalços, à semelhança do que haviam tentado fazer na Copa do Mundo de 38. No caso, a FIFA não permitiu. Só que em Melbourne quem mandava era o COI, que por defender o desporto amador deu aval para que os indianos jogassem da forma que preferissem. No entanto, com os australianos a protestar tal decisão, os indianos concordariam em jogar de chuteiras. E o que é certo é que, com ou sem botas, a Índia, com 3 gols de Neville de Souza, humilhou a equipe da casa por 4-2. Dia 4 de dezembro, a Índia fazia a abertura das semifinais contra a Iugoslávia. Sem grandes dificuldades, os europeus, mais experientes e com maior poderio técnico-tático, bateram os asiáticos sem dificuldades por 4-1, um jogo onde Papek foi a estrela da tarde ao apontar 2 dos 4 gols iugoslavos. Os homens dos Balcãs marcavam assim presença na sua 3ª final olímpica consecutiva. No dia seguinte, a Bulgária foi a próxima adversária do time soviético. Após, mesmo com 90 minutos do tempo regulamentar sem gols, a Bulgária assumiu o protagonismo. Nesse jogo, o lateral direito soviético Nikolai Tishchenko fraturou a clavícula, mas permaneceu no jogo enfaixado, porque substitutos não eram permitidos naqueles dias. Não há registros, mas já na prorrogação, Ivan Kolev colocou a Bulgária na liderança aos 5 minutos. Os búlgaros se encaminhavam para terminar a partida com facilidade, mas os soviéticos tiveram uma reação fantástica e decidiram a partida nos minutos finais, com Eduard Streltsov aos 22 minutos e Boris Statushin aos 26 minutos, vencendo com uma virada incrível por 2-1, garantindo sua vaga na final. No dia 7, pelo 3º lugar, a Bulgária ganhou sua primeira medalha olímpica no futebol, vencendo a Índia por 3-0, com 2 gols de Todorjev e 1 de Dimitar Milanov. No dia 8 de dezembro de 1956, o Melbourne Olympic Park registrou o seu maior público, com mais de 87 mil pessoas marcando presença na grande final entre União Soviética e Iugoslávia. Arbitrada pelo australiano Ron Wright, o encontro foi muito equilibrado. O jogo foi coberto pela imprensa descrevendo 2 poderes reunidos famosos por suas habilidades no futebol. A Iugoslávia já havia deixado escapar o ouro nas 2 Olimpíadas anteriores, de 1948 e 1952, ficando com 2 pratas. Embora boa parte do tempo estivesse chovendo e o campo úmido tenha interferido na prática dos jogadores, o jogo foi em alta velocidade. A Iugoslávia deu azar ao não receber um pênalti no início do jogo e ainda teve um gol do Slav Papek, anulado por impedimento. No início do segundo tempo, aos 48 minutos, com um passe de Anatol Isaev, o único gol da vitória foi marcado por Anatoly Ilin. A Iugoslávia, pela 3ª Olimpíada consecutiva, ficava com a prata. O ouro olímpico era soviético e a partir daquele dia, o mundo ficaria a conhecer uma equipe forte, um fôlego inesgotável, que com suas jogadas trabalhadas em laboratório e com um estudo prévio aprofundado sobre os seus adversários, seriam rotulados como os primeiros cientistas do futebol. Fique agora com um documentário sobre o título olímpico e a recepção do povo soviético à sua inesquecível seleção. Финал. И словно насмешка судьбы или уникальный шанс. Снова СССР против Югославии. 8 декабря 1956 года. Центральный Олимпийский стадион. В присутствии 100 тысяч зрителей начинается главный матч Олимпиады. Обе команды осторожничают, не лезут вперед. И все-таки югославы атакуют чаще. Лев Яшин постоянно в игре. В первом тайме счет так и не был открыт. И вот в начале второго правый крайний Борис Татушин обыгрывает югославского защитника и подает мяч в штрафную Анатолию Исаеву. Молниеносная комбинация. Мяч
воротах Югославов. Это гол! Официально автором «Золотого гола» считается Анатолий Ильин. Но на кадрах кинохроники видно, как он добивает мяч, который уже пересекает линию ворот. Спортивные эксперты до сих пор спорят по этому поводу, в отличие от самих игроков советской сборной, для которых вопрос есть. Югославам так и не удалось распечатать ворота Льва Яшина. Раздается финальный свисток. Советские футболисты взяли реванш за поражение в 1952 году и стали олимпийскими чемпионами. Наступил самый торжественный момент – награждение победителей. На верхней ступени пьедестала Игорь Нетто, рядом капитаны футбольных сборных Югославии и Болгарии. Впрочем, в этот торжественный момент не обошлось без ложки дегтя. Олимпийский комитет изготовил всего лишь 11 медалей, которые вручили только участникам финальной встречи. Советская делегация возвращалась домой на теплоходе «Грузия». Никита Симонян предложил Эдуарду Стрельцову свою медаль. Симонян играл только в финале с югославами, а Стрельцов участвовал почти во всех встречах. Накануне нового 1957 года победителей Олимпиады встречал порт Владивосток. Победителей Олимпийских игр ожидали горячие, восторженные, шумные встречи. Скрыться от славы не удалось и в поезде, который вез спортсменов из Владивостока в Москву. На каждой станции проходили митинги. Во время одной из остановок в поезд зашел старик и спросил Льва Яшина. В Москве, кроме миллионов болельщиков, олимпийских чемпионов встречали и руководители страны. Многие спортсмены были удостоены государственных наград. 8 футболистам, которые не получили медали в Мельбурне, снова пообещали вручить копии. Как все это радостно!